Estão acontecendo coisas na minha vida que ela ficou meio acelerada, eu parei de gravar um pouco, mas por outro lado também eu fiquei um pouco em dúvida. O capítulo 6 do livro eu fiquei indeciso, eu não consegui assimilar direito, mas uma coisa que me marcou bastante é a última fala de Deus nesse capítulo, que ele diz a respeito do que a gente deve ou não deve fazer para atingir os objetivos que a gente mesmo quer, né? Deus fala que ele não impõe nada, ele quer que a gente seja livre para descobrir quem realmente a gente quer ser. Porque descobrindo quem a gente quer ser, a gente vai descobrir o que a gente é de verdade. E ele diz que no fim, no fundo, o que você quer é retornar ao absoluto, né? E o absoluto é o amor. Mas ele fala uma frase assim: eu não te proíbo nada, mas cuidado para que o teu prazer não se transforme em vício. E isso me falou fundo, porque o meu prazer foi transformado em vício desde muito pequeno, né? Desde muito novinho. Eu descobri o sexo mais ou menos aos 7 anos de idade. E daí eu não sabia como lidar com isso, e eu não tinha censura. Para mim nada era feio, né? Eu tinha vontade de fazer o que eu tinha vontade de fazer, não tinha censura. Eu tinha alguma noção, assim, de como eu vejo um animal hoje em dia. Por exemplo, o meu cachorro, né, os meus cachorros, eles sabem que tem certas coisas que eu não quero que eles façam. Eles sabem disso, porque eu mostro para eles, né? Quando eles fazem, eu demonstro que eu não estou satisfeito, às vezes eu fico meio bravo, mas eles não sabem por que, se fala por isso é certo e isso é errado, não é? Eles não têm essa ideia. E era bem o que eu sentia em criança. Eu me lembro que eu morava numa casa que tinha para gente ir ao quintal, a gente podia ir ao quintal entrando pelo portão da frente, pelos dois lados da casa, né? Tinha assim tipo um corredor de cada lado da casa. E um desses corredores tinha na casa tinha um tipo de um pilar que eu podia ficar atrás dele sem que ninguém da rua me visse. A casa era uma grade na frente, né? Dava para ver da rua, dava para ver a casa, o quintal, através desses corredores dos lados. E eu ficava, às vezes, ali atrás desse pilar e ficava nu. Eu ficava peladinho lá e eu não sei exatamente por que me escondendo. Eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa, eu tinha vontade de fazer aquilo, de ficar pelado. Eu acho que eu tinha vontade de que os outros me vissem pelado. Eu não sei exatamente, era muito criança. Mas eu ficava escondido e era meio excitante a possibilidade de ser pego, né, pelado ali, porque ficar pelado era proibido. A minha família me falava, né, me ensinou que eu devia ficar de roupa, que eu não devia ficar pelado na frente dos outros, mas eu tinha vontade de ficar pelado. E então eu ficava pelado ali atrás, descia, né, o shortinho ali de trás daquele pilar, né, e às vezes saía do pilar, né? E corria o risco de passar alguém e me ver pelado, e eu ficava não excitado sexualmente, eu ficava excitado emocionalmente, né? De estar
cometendo sei lá, um deslize, eu não sei, nem entendo muito bem esse lance. Uma vez eu contei isso para uma psicóloga e ela falou assim: se você tivesse tido um acompanhamento, um aconselhamento psicológico nessa fase, você teria evitado, poderiam ter sido evitadas muitas coisas. Mas eu não sei muito bem o que é isso, o que significa, mas parece que isso também não importa mais muito. Aliás, eu queria falar, né, do vício, porque depois, quando eu comecei, eu descobri sexo e comecei a ter frustração, eu não tinha coragem de me mostrar, mas tinha vontade, comecei a me masturbar muito cedo e eu me lembro que muitas vezes eu falava assim, eu não vou mais fazer isso, mas eu não conseguia. Eu me lembro de um ano, a gente estava comemorando Natal, passagem de ano, né? E na passagem de ano eu falei, eu prometi para mim mesmo, né? Eu não vou mais, né, me masturbar, eu não vou mais fazer isso, né? E mas não aguentei, foi mas eu me lembro, era muito forte essa luta minha, né? Mas eu me sentia completamente sem forças para lutar contra aquilo. E fui vida fora levando esse vício. Eu só vim controlar, só vim ser capaz de entender melhor e controlar isso já com, né, sei lá, com mais de 60 anos. Então foi o meu prazer foi transformado em vício e eu não tinha a menor consciência, né? E essa parte do livro me marcou. E outra coisa, no início do capítulo 6 o Donald, o Neil, né, ele pergunta para Deus, mas quer dizer que se eu seguir essas leis, eu não terei problemas? E eu não lembrava direito quais eram essas leis que tinham sido discutidas no quinto capítulo. E andei voltando algumas vezes e acho que eu posso falar um pouco, agora acho que eu entendi. Deus fala que ele não espera assim, ele não quer que a gente faça nada, ele só nos deixou livre para a gente fazer o que a gente quiser, porque ele sabe quem nós somos e ele sabe que nós vamos descobrir quem nós queremos ser e quem, né, e descobrindo quem nós queremos ser, a gente descobre quem é. Então ele deixou livre, só que ele criou um mundo onde existem leis que vão nos mostrar se a gente está agindo de acordo com o que a gente quer em última instância ou não. Então, se você faz coisas que não te levam ao lugar aonde você lá no seu íntimo quer chegar, o mundo vai te mostrar, né? Como me mostrou, por exemplo, essa questão da masturbação que me tirava a energia, me tirava o ânimo para né, fazer alguma coisa na minha vida, para me dedicar mais a alguma coisa. E isso foi, né, durante toda a minha vida, uma coisa muito. Eram essas leis agindo, né, falando: olha, não é por aí, não é por aí, mas eu não via, eu não entendia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não sabia como sair daquilo. E aí, quando o Neil fala, então quer dizer que se eu seguir essas leis não vai ter problema? Né? E Deus fala, se você seguir essas leis, seguisse realmente essas leis, você não teria dificuldade nenhuma, não teria, não teria limite para vocês, né? Não teria limite. E aí entra numa questão de céu e inferno. Quando Deus fala que não existe inferno, que é impossível, que para existir inferno, uma parte dele teria que ficar lá no inferno, e como ele poderia viver eternamente, né, com uma parte dele separada, sofrendo? Né? É absurdo, é uma coisa
é uma ideia até infantil isso, né? Uma incapacidade de compreensão do que seja Deus absurda, né? E o Neil fala assim, mas então se não existe inferno, a gente pode tudo? Né? Ele fala, não, pode tudo, mas tem as leis que vão te mostrar o que você está fazendo que não é legal para você. Né? Não é que não pode, pode, mas vai quebrar a cara. Né? Então, essas são algumas reflexões ainda do quinto e do sexto capítulo do Conversando com Deus. E, por falar em Deus, fiquem com o seu melhor, fiquem com Deus. Ainda sobre o capítulo 6, eu resolvi falar mais algumas coisas. Eu estou fazendo um pouco de exercício, yoga, agora é madrugada, e ouvindo, né, voltei a ouvir o capítulo 6, gravei o vídeo anterior e voltei a ouvir o capítulo 6. E é muito lindo esse capítulo, é muito bonito. Aliás, todo o livro. Deus diz que se a gente realmente seguir os nossos desejos mais profundos, que a gente vai expressar o que nós realmente somos e que no fundo nós somos Ele. E Ele diz, essa é a minha maneira de me conhecer experimentalmente. Através de você, eu me realizo experimentalmente, eu realizo o que eu sou no absoluto, na consciência. E o meu objetivo é isso, é que vocês se construam, escolham o que vocês querem ser e se tornem a imagem que eu vejo no espelho. E então, Deus diz que as leis que Ele criou para esse mundo da matéria, que são leis perfeitas. Ele faz uma comparação do universo com um floco de neve. Ele fala assim, você já viu a perfeição de um floco de neve? A simetria, o design, a perfeição. E se eu sou capaz de fazer isso com um floco de neve, quer dizer, quase sem recurso nenhum, comparado com o universo, né? Imagina o que eu não sou capaz de fazer com o universo. Né? Se o universo refletir, se o mundo material refletir o que eu sou realmente, né, o mundo material se torna uma imagem do que eu sou realmente. Seria eu me olhando no espelho, né? Deus se olhando no espelho. Então, a obra dele, a obra de Deus, é construir esse mundo na matéria. Mas ele não tem pressa nenhuma, ele respeita cada parte desse universo até que ela encontre o lugar dela nesse mundo. E ele espera. Não tem essa de punição, né? As coisas vão se encaixar, ele sabe. E ele espera com amor, porque é o que ele é. Fiquem com ele. Olha eu de novo. Eu não podia deixar de comentar isso. Eu acabei de gravar o vídeo,
chamando atenção para a comparação que Deus faz entre um floco de neve e todo o universo, né? Que é Ele que cria o floco de neve e o universo, e que o universo busca, né? Ele busca criar um universo com a mesma perfeição de um floco de neve. Aí eu desliguei o celular, né, a gravação do vídeo, achei que já tinha terminado o capítulo 6 e falei, agora eu vou parar de ouvir o áudio do livro e vou ouvir uma música, vou pôr uma música relaxante, né, para continuar meus exercícios. E já tinha um vídeo aberto de música de outro dia que eu estava fazendo o exercício e eu nem me lembrava das imagens desse vídeo. É uma música bem relaxante e não lembrava das imagens. Mas a hora que eu pus, o que aparece nas imagens? Flocos de neve caindo.